Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podereis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que eu for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo eles, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Ora, o primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, eu vou sair ao encontro um homem levando um cântaro de águas, seguiu-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento, em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera. Prepararam a Páscoa. Ao anoitecer chegou ele com os 12. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhe Jesus, é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não se houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe, isto é meu sangue, o sangue do pacto, porque muitos é derramado. Em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até daquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe então Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque escrito está, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então chegaram a um lugar chamado Getsêmane, e disse Jesus a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, Tiago, João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe, a minha alma está triste até a morte, ficai e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes, dormi, agora descansai.
Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E logo enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões. Ora, o que traía havia dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, este é, prendei-o e levai com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Ao que lhes lançaram as mãos e o prenderam. Mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estava convosco no templo a ensinar, e não prendestes? Mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Nisto todos os deixaram e fugiram. Ora, seguia-o certo jovem, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes testemunham contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se, por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: E eu destruirei esse santuário construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu o sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Para que precisamos ainda testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia que vos parece? E todos condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas receberam-no a bofetadas. Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estava com os nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um dele, pois és também galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem nem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar.